Agora sim, estamos ao vivo no programa Opinião aqui na Burburinho News, de volta, cara nova, estúdio bonito, para poder trazer para você a melhor informação. E hoje no programa de volta nós estamos tratando de um assunto polêmico, um assunto difícil que talvez você só veja aqui. Se você ligou os canais da TV aberta na Bahia, você dificilmente vai encontrar o conteúdo que você vai ver nessa noite. E até na internet também. E até na internet também. E para começar o programa, daqui a pouco vai estar conosco também o deputado Prisco, ele está chegando. Já está conosco aqui o deputado estadual Capitão Alden, pela Bahia, e conosco também online o deputado Kelps Lima, a qual a gente já saúda e dá boa noite. Deputado, obrigado pela participação. Eu sei que o senhor está enfrentando uma agenda corrida aí. Obrigado por arranjar um tempo aí para falar com a gente aqui na Burburinho News. Toda a turma da Burburinho News, agradecer o convite e um grande abraço aí para o meu amigo, o deputado Capitão Alden. Comigo aqui na bancada também o vereador Tenóbio, o caçador de sapequice. Tem a sapequice para a gente falar hoje, viu? Tem, sapequice. Eu imagino que ele vai ter trabalho hoje. Está conosco. O deputado Prisco chegou? Venha para cá. Chegue para cá, Prisco. É assim mesmo, é ao vivo. Você chega, participa. Já está conosco também aqui, deputado Campos, o deputado Prisco. Acabou de chegar e nós vamos falar aqui. Deputado, eu sei que o senhor tem uma agenda, até vai ficar pouco tempo com a gente, então vou pedir licença aos nossos convidados para priorizar as informações com o deputado Campos para ele trazer para a gente. Deputado, a gente falava um pouco mais cedo, nós estamos em que fase exatamente da CPI? O senhor falou de uma agenda e me parece que entramos numa fase importante agora e decisiva, né? O senhor podia relatar para nós aí essa agenda dos próximos dias da CPI? Nós estamos na última semana de depoimentos. Amanhã é o secretário estadual de saúde, é o depoimento dele, que deve ser o depoimento mais longo da CPI, não vai ter hora para terminar amanhã. Antes dele é o depoimento de um auditor da Controladoria Geral da União, porque além do processo do Consórcio Nordeste, nós investigamos outros aqui. E um destes outros processos houve uma operação da Polícia Federal, por recomendação da Controladoria Geral da União, e a secretária adjunta de saúde foi afastada. E amanhã, um servidor da CGU que fez essa auditoria, participou dessa auditoria, vai depor, além do secretário de saúde. Na quinta, nós encerramos a CPI com aqueles depoimentos que se atrasaram por motivo de atestados médicos ou outros, e vários serão online, alguns do Consórcio Nordeste, e aí a gente encerra essa fase. Semana que vem, na quinta-feira, o relator apresenta a sua proposta de relatório, e aí nós temos uma semana para analisar, fazer alterações se necessário for, e com certeza haverá alterações, e dia 16 a gente encerra a CPI, aprovando o relatório final, que será encaminhado aos órgãos de controle, Polícia Federal, Ministério Público, e às assembleias legislativas de todos os estados do Nordeste. Deputado, qual o maior desafio agora? Porque quando a nossa última experiência com CPI, não foi a CPI, quando a gente fala da última CPI nacional relacionada ao Covid, por exemplo, na minha opinião pessoal, não foi uma boa experiência. Mas a gente tem visto que essa CPI, como diz o pessoal, está deixando a gente sonhar. A gente vai ver um resultado de punição efetiva, isso vai para além de Natal, a gente vai poder ver na Bahia, daqui a pouco eu vou falar com os deputados aqui, isso se estendendo, não, é irreversível? Não tem como mais deixar de tratar esse assunto com a relevância que ele merece? Não tem. Qual é a grande diferença da CPI que ocorreu no Senado e a nossa? Com todo respeito ao Senado Federal. A CPI escolheu um caminho, a do Senado escolheu um caminho político. Ela escolheu um alvo e tentou construir provas para atingir o alvo. A nossa não foi assim. Não houve um alvo inicial. A CPI escolheu 12 processos de compra com suspeitas de corrupção. E nós investigamos os processos. Claro que dentro do processo nós encontramos pessoas suspeitas de terem cometido os atos de improbidade e corrupção. Capitão Alden e Soldado Prisco são homens de polícia. Eu sou advogado, eu trabalhei em muitos inquéritos policiais. Um inquérito policial mal feito livra o bandido da cadeia, o traficante, o sequestrador lá no final do processo. Um inquérito bem feito, bem amarrado, bem instruído, sem colocar emoção nem vingança, ele gera um efeito de punição muito maior. Fica quase impossível o Ministério Público não fazer uma denúncia bem feita e o juiz não condenar no final. Um inquérito, uma investigação bem feita, torna o processo judicial uma passagem quase formal. Então, qual foi a minha preocupação desde o início? Ter um bom inquérito.
ter um bom relatório. Claro, eu preferia investigar muito mais, eu preferia passar mais 3 ou 4 meses investigando o consórcio Nordeste e alguns agentes públicos. E aí eu posso dizer, sem nenhum problema, inclusive do governo do estado da Bahia. Por isso que eu torço e acho fundamental para o Bahia e para o Brasil que ocorra uma CPI também aí, para já pegar todo o material que a gente fez. A gente levou um tempo enorme só coletando dados, coletando material, que não vai nós não vamos ter tempo de aprofundar nas investigações. E claro, sim, que eu tenho medo disso morrer em alguma gaveta de algum burocrata. E na hora que tem a participação da sociedade nas investigações, e essa é a vantagem da CPI, não tem como frear, não tem como parar. Então eu estou aqui na torcida para que a Bahia dê esse segundo passo, que a Bahia dê essa colaboração para o Brasil, para o meu estado, para os demais estados nordestinos e para fazermos justiça com as pessoas que morreram por causa de desvio de dinheiro público durante a pandemia. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o deputado Prisco, com o deputado Alden sobre isso aqui na Bahia. Mas antes eu queria saber do vereador Tenóbio se ele tem alguma pergunta para o deputado, até porque está chegando o horário que o deputado tem outra agenda, a gente não pode perder a oportunidade de tirar o máximo de informação dele. Eu tenho. Deputado, teremos aí amanhã, como o senhor informou, esse depoimento com o secretário de Saúde, né? E a gente sabe que ele pode permanecer calado se assim desejar. Qual é a expectativa que vocês têm desse depoimento em específico com o secretário de Saúde? Eu espero que ele fale, porque ele é um servidor público remunerado com dinheiro do povo do Rio Grande do Norte. Do ponto de vista jurídico, ele tem todo o direito de ficar calado e esse direito será respeitado e a gente não faz CPI para humilhar pessoas, para constranger pessoas. Mas se ele ficar calado, ao término da CPI, ele tem que ir diretamente na governadoria entregar o cargo. Você imagina um secretário de saúde que se recusa a prestar conta da investigação da CPI. É o caso do diretor do Consórcio Nordeste, Carlos Gabas. Ele e os servidores do Consórcio Nordeste se negaram a falar na CPI, sendo remunerados com dinheiro do povo da Bahia, do Sergipe, da Alagoas, do Rio Grande do Norte. Esse homem não tem nenhuma condição de ser diretor-geral do Consórcio Nordeste só pelo fato de ter ficado calado. Claro que ele ficar calado não o condena judicialmente, mas o inviabiliza administrativamente. Ele não merece a confiança do povo do Nordeste para administrar nossos recursos. É no mínimo imoral, né? Ele não dá uma resposta ao povo. É absolutamente imoral e inaceitável você ser remunerado com dinheiro público e não querer prestar contas. E ele foi recebido com total educação, cortesia aqui. A gente respeitou absolutamente a lei de abuso de autoridade. Não houve nenhum momento de constrangimento para ninguém. Constrangidas ficaram as famílias que tiveram parentes mortos ou com sequelas pela falta dos respiradores. Mas agora está servindo. Deputado, eu vi um vídeo na sua rede social que me chamou muita atenção. Eu fiquei muito... eu não sei nem descrever. Um vídeo onde alguém que estava sendo um depoente na CPI, ele admitia o preço do custo dos respiradores de produção, que se eu não me engano de R$15 mil, e o preço efetivamente que ele foi na ponta de 10 vezes mais. Algumas pessoas, eu vi também alguns relatos que cerca de mais de 40% desse valor era específico para propina. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque quando eu olhei, a conta na minha cabeça não fechou, porque como os respiradores não chegaram, para mim foi 100% para propina. Não foi 40%, né? Porque não chegou, não foi entregue. Então eu queria que o senhor falasse disso um pouco, porque é um número escandaloso. Como foi o esquema? Eu vou tentar dar uma resumida. Desde que foi planejada essa compra, foi planejada, eu não tenho nenhum problema em dizer isso, ela já foi planejada para roubar dinheiro. Há mais de 60 dias que eu digo isso e ninguém me desmentiu ainda. Ela foi planejada para roubar dinheiro público. Inclusive há um depoimento de um empresário que diz que o chefe da Casa Civil da Bahia pediu para a empresária aumentar o preço do produto para aumentar a propina. O que é que eles fizeram? Eles precisavam de uma empresa, como eles não tinham uma empresa para fornecer os respiradores e dar a propina, eles precisavam botar uma empresa no meio. Essa empresa dividia a propina e comprava os respiradores. Essa empresa foi a Ripcare, uma empresa que funcionava num apartamento que nunca forneceu um comprimido para dor de cabeça na área da saúde. Não trabalhava na área da saúde pública.
contrataram essa empresa, segundo a nota fiscal da vida dela, pagaram 48,7 milhões de reais. Deste dinheiro, 24,7 era para comissões e separaram 24 para comprar os respiradores. Ou seja, metade do dinheiro era para propina, não era para respirador. Quando foram comprar os respiradores, eles abriram outra frente de esquema e tentaram comer dinheiro também desses 24. Porque o custo final dos respiradores seria somente 5 milhões de reais. Dos quase 50 arrecadados, o custo final dos respiradores, o custo de produção, era 4,5 milhões de reais. Então, isso é de uma barbaridade com dinheiro público inaceitável. É inexplicável os governadores permanecerem com o consórcio Nordeste existindo, com a atual composição, com a atual gerência. Esse dinheiro, isso foi um insulto. E veja bem, a gente investigou um contrato do consórcio Nordeste. E mais, quantos esquemas eles frearam depois que deu errado a operação dos respiradores? No primeiro momento, eles começaram a se sentir acomodados. Teve um primeiro escândalo, silenciou. Quando voltou a CPI, foi justamente na época que eles estavam tentando comprar as vacinas russas. Provavelmente tinha esquema ali também. Só foi freado porque a CPI começou a tornar públicos os escândalos do Consórcio Nordeste e eles frearam isso. Eu não tenho nenhuma dúvida. O Consórcio Nordeste foi criado com 2 objetivos. Um político ideológico em relação aos governadores do Nordeste e outro de desviar dinheiro do povo nordestino. É o que eu falei, é estarrecedor demais. Quando eu vejo os números, eu fico pensando assim. Eu só lembro, deputado, de Otávio Mangabeira. Só. Quando eu penso no que está acontecendo aqui na Bahia. Penso no absurdo. E também, deputado Kelps, mandar um recado para meus amigos aí da imprensa. Parece que o pessoal aqui está tendo uma amnésia coletiva e a gente não consegue ver em veículos ninguém falar disso. Eu chamo de síndrome da API. Aí tem síndrome da API também em Natal, deputado? Aqui o jogo é bruto, amigos. Eu sofro muito aqui. Eu estou no 3º mandato de deputado e os 3 mandatos eu fui oposição ao governo. Então eu sou campeão de apanhar da imprensa aqui. Tem período que eu apanho de manhã, tarde e de noite. Vai ficar com couro grosso, viu, deputado? É. Mas quem veio de baixo, que cavou a subida na unha, que não recebeu herança, não abre mão não. Então aí eu tenho 2, tem mais 2 aí que são da mesma linhagem. A gente vai para a guerra. Vai para a guerra. Deputado, eu espero ouvi-lo numa outra oportunidade quando a gente estiver fazendo a CPI aqui na Bahia. Quero ouvir o senhor, porque tudo nasceu aí, mas vai chegar aqui. Eu tenho essa expectativa. Deputado, quero te agradecer. A não ser que o deputado Aldo e o deputado Prisco queiram fazer alguma consideração ao deputado Kelps, fiquem à vontade. É porque ele tinha falado do horário dele de compromisso e eu quero respeitar isso, porque até agora... aliás, agradecer, deputado, que o senhor foi extremamente elegante conosco desde o início. Capitão Alden, deputado Prisco, tem alguma observação para falar com o deputado Kelps? Aproveita aí. Deputado Kelps, apenas aproveitar a oportunidade para mais uma vez agradecer e parabenizá-lo, né, pela condução dos trabalhos. Eu vi de perto a forma profissional, a forma apolítica, como o senhor tem conduzido esses trabalhos. E se puder e tiver tempo, eu só queria, a nível de curiosidade mesmo, até como uma forma também de nos auxiliar aqui, já que nós pretendemos, após essa nossa conversa, após ter acesso ao relatório, também envidar esforços para abrir uma CPI aqui no Estado. Ano que vem, eleição, né? Nós teremos eleições, é um período eleitoral. Na verdade, o ano é eleitoral, né? Porque janeiro já não funciona nada direito mais. Exatamente. Então, eu tenho ouvido muito falar que tem aí uma bomba, vai vir uma bomba a partir do dia 16, e um jornal aqui local disse que é uma bomba de traque, é apenas uma bomba para fazer o efeito fumaça, a cortina de fumaça. Será que efetivamente esses resultados que foram apurados dessas apurações, né, dessa CPI, nós iremos de fato conseguir, em pleno período eleitoral, dar continuidade, né? Será que de fato, aqui na Bahia especialmente, há que se perguntar, será que de fato a Bahia ela vai conseguir implementar uma CPI e durante o período eleitoral, ano que vem, vai conseguir desenvolver os trabalhos, né? Vão buscar formas de travar,
né? As audiências, as oitivas, vão tentar empurrar o máximo na barriga. E outra, no caso prático do Rio Grande do Norte, diante desses dados que foram levantados e que serão apresentados, qual será a consequência de fato para a governadora aí do estado do Rio Grande do Norte? Quais serão as consequências imediatas e para quem decidirá abrir uma CPI aqui no estado, qual é a orientação, qual é a sugestão? Porque o senhor já tem aí já já está na frente, já está na frente, né? Pode dar uma experiência, uma informação. Então, primeiro, qual seria a proposta, qual seria o caminho para que a gente tenha o mesmo sucesso que o senhor teve aí na região? Olha só, eu hora nenhuma tive preocupação político-eleitoral com a CPI. Nós que fazemos política, todos os nossos atos têm consequências políticos eleitorais. É muito grave o que aconteceu. Claro que eu não posso antecipar resultados. Eu sou um fã da Bahia, tenho muitos amigos. A Bahia é onde o Brasil nasceu, é a grande terra do Brasil, é a terra que tem gente brasileira. A Bahia é um estado espetacular. Mas, infelizmente, o governo da Bahia foi usado e membros do governo da Bahia participaram desse esquema de corrupção. Digo isso com muita tristeza. Nenhum agente público deve ficar feliz, mesmo que seja um adversário seu político, metido em corrupção. Porque quem paga a conta quando o Estado não funciona, quando tem roubo, é quem é pobre. E eu sou filho de pobre, e quem precisa de hospital público, quem precisa quem anda de ônibus, quem tem colega de rua morrendo com tiro de traficante, é quem mora em periferia, como eu morei. Então, a Bahia, essa briga não pode ser partidária. Ela tem que ser pelo povo e pela sociedade baiana. E o povo e a sociedade baiana têm que exigir a punição pesada de quem participou desse esquema. Porque é muito ruim a Bahia tá tendo essa referência do Nordeste todo, no Nordeste todo, que o esquema do Consórcio Nordeste participou aí, e o povo baiano não tem nada a ver com isso. Então, eu torço para que a sociedade da Bahia, independente de questões partidárias, compre essa briga, peça a investigação e exija a punição dos envolvidos. E acho que o ano eleitoral pode favorecer de alguns ficarem com vergonha de defender certas coisas. Se o povo estiver na rua, eu torço que o povo da Bahia vá para a rua exigir uma investigação pesada em torno desse esquema. Deputado Príncipe, quer fazer alguma consideração? Meu amigo, deputado Kelps, em primeiro lugar eu quero te agradecer pela excelente recepção que Vossa Excelência fez conosco aí no estado do Rio Grande do Norte. Vossa Excelência já convidou, inclusive, os deputados que tiveram aí para no dia 16 ter acesso ao relatório e trazer esse relatório aqui para a Bahia. Então, eu não tenho dúvida nenhuma no trabalho que nós estamos fazendo aqui, que aqui na Bahia será instalada uma CPI, sim, né? Como foi falado aí, todo esse material que a gente vai pegar, eu não tenho dúvida que aqui, tudo que foi feito aí vai ser assim de suma importância para que o povo da Bahia saiba realmente, como o senhor tem afirmado, né, como foi feito, e dentro do governo da Bahia, o escândalo que foi feito, projetado só para ter propina mesmo e para ver o roubo do dinheiro baiano e o dinheiro de todo o Nordeste. Então eu quero te agradecer também pelo seu excelente trabalho e não tenho dúvida que a Bahia haverá sim uma CPI aqui. Deputado Kelps, para o senhor se despedir, conte para a gente aí aquilo que ninguém sabe ainda. Que não saiu em jornal nenhum, que não saiu em rádio nenhuma. Aquela informação que vai ser aquele corte que vai estourar amanhã na internet. Conte pra gente aí. Eu preciso ir a 2 locais logo após terminar a CPI, porque a gravidade do que vai ser apresentado no relatório me exige. Eu irei a Brasília conversar com o ministro Og do STJ e com o Procurador-Geral da República. E eu irei à Assembleia Legislativa da Bahia entregar o relatório aos deputados do resultado da CPI. Esses são os 2 locais mais importantes que eu preciso ir assim que terminar a CPI. A Bahia e a Brasília. Deputado Kelps, muito obrigado pela sua participação. Quando o senhor vier à Bahia, nos avise. A gente vai estar aqui. Se não for um dia de programa, a gente faz um programa especial. Só para ele, né? Só para poder lhe ouvir, porque esse assunto nos interessa e nós queremos continuar firme aí nessa luta pelo Estado. Vereador Tenóbio, alguma consideração? Só agradecer mesmo pela presença do senhor aqui. Para a gente é muito importante. É um assunto, como o Carlos Sobrinho falou, um assunto que não é muito tratado aqui na imprensa baiana. Então é importante que a gente traga essas informações e a gente só tem a agradecer aí. Valeu! Um grande abraço a todos, uma boa noite, até a próxima. Obrigado, deputado, até a próxima. Nós falamos com o deputado Kelps
ao vivo de Natal, ele que está à frente da CPI dos respiradores. A CPI estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. E nós vamos conversar agora aqui. Agora vou recebê-los de verdade, porque vocês chegaram, a gente tinha prioridade lá com o deputado, mas eu quero agradecer. O deputado Aldo já esteve conosco aqui. O deputado Prisco, da outra vez que veio, foi um dia ruim, o senhor lembra? Mais ou menos. Rapaz, o dia que o senhor vinha dar uma entrevista aqui foi o dia que o senhor sofreu aquele atentado. Ah, sim, foi acabou. Eu lembro. Você lembra Eu fiquei disso? na tensão retada se ele ia chegar mesmo. A gente tava esperando ele pro estúdio, daqui a pouco eu recebo a notícia do atentado. Eu falei, meu Deus do céu. Deus é mais. Mas que bom que o senhor está aqui. Mas deixa eu receber Alden, que já esteve aqui conosco. Deputado Alden, bem-vindo mais uma vez. Para virar o microfone assim, ó. Para cima. Você faz assim, ó. Vamos mostrar como é que é. A câmera corta para mim. Você vai abaixado lá e conserta, é assim, estamos ao vivo assim. E aí vai falando aqui. Aí o pessoal que está em casa não está vendo, mas ele está consertando o microfone, e aí quando voltar vai estar tudo certo, ninguém nem vai nem reparar. Mas acho que o pessoal viu porque ele passou bem na frente, vai reparar o rapaz porque tirou eu ali, foi falei, mais rápido, foi ligeiro. vai reparar agora. porque eu falei, senão... Passou na frente com essa camisa vermelha dele. Camisa vermelha aqui só quem pode usar sou eu, rapaz. Só o vereador que está com a E camisa branca. vermelha e branca, porque só o vermelho... Pra cobrir. Capitão Aldo, bem-vindo mais uma vez, bom tê-lo conosco aqui. Rapaz, estão deixando a gente sonhar, deputado. Primeiramente, queria agradecer pelo espaço, mais uma vez, sempre de forma muito respeitosa, muito amigável, a gente sempre disposto a realmente trazer um pouco desses bastidores da esfera política baiana. E realmente, como você disse, estamos sonhando, né, estão nos permitindo sonhar, principalmente num estado em que parece que a imprensa baiana, parte dela, ou grande parte da imprensa baiana, está calada. Eu gostaria que grande parte da imprensa baiana desse o mesmo destaque que me deu durante o meu processo de suspensão. Então, aqueles mesmos canais, aqueles mesmos repórteres, aquelas mesmas pessoinhas, que eu não vou citar aqui o nome, que tenham a mesma hombridade, que tenham a mesma dedicação, que tenham a mesma firmeza, corram atrás da notícia, assim como fizeram comigo durante o meu período, né, do purgatório. Se tiver a metade da dedicação, nós já estamos felizes. Já vai Até ser porque bom. o assunto é muito mais importante, inclusive. Muito mais importante. Né? Então, realmente estão nos deixando sonhar. E eu tenho certeza absoluta que, se depender de mim, não faltará vontade, não faltará coragem para poder continuar seguindo em frente, tentando trazer o máximo possível de informações a respeito desse caso, que é escandaloso. Nós tivemos aí um pouco mais de 27 mil mortos aqui na Bahia, atribuídos supostamente à Covid. E aí eu pergunto, quantas dessas milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se esses respiradores chegassem à Bahia e os demais estados, né, componentes aí do consórcio Nordeste. Só para você ter uma ideia, segundo o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, foram adquiridos pela Bahia, de forma individual ou em conjunto com o consórcio Nordeste, cerca de 1.879 respiradores. Mais da metade desses equipamentos viriam para a Bahia. Então, isso soma aí um prejuízo de mais de 200 milhões de reais que foram pagos diretamente do contribuinte baiano para a aquisição desses respiradores. Aliás, hoje eu vi, se eu não me engano, no Bahia Notícias, se eu não estiver enganado, uma notícia de Serrinha, com problema também com superfaturamento. A Polícia Federal chegou lá. Já tinha gente sem dormir. Aí, como a polícia só chega às 6 da manhã, então já pegou o povo acordado, né? Que já estavam sem dormir. E aí, lá em Serrinha, também um escândalo de superfaturamento com respiradores. Desde o início da pandemia, eu me lembro exatamente como hoje. No dia da votação, Prisco, das chamadas estado de calamidade pública dos municípios, eu já havia em plenário alertado, inclusive, dos riscos que esse tipo de salvo-conduto, essa bandeira branca, poderia significar aqui para a Bahia. Tanto que no dia da primeira votação do estado de calamidade pública do estado da Bahia, nós inclusive sugerimos que fosse estabelecida uma comissão mista de parlamentares estaduais, né, os deputados estaduais, junto com vereadores de alguns municípios, em especial Salvador, para justamente acompanhar, fazer uma auditoria junto com o Ministério Público, junto com outros segmentos, para não permitir que houvesse esses desmandos que nós estamos percebendo agora. À época fomos votos vencidos, falaram que tínhamos que colaborar, que tínhamos que facilitar para o governo do estado, que não era momento de criar rivalidade, criar
separatismos, e eu fui contundente nesse aspecto. Temos que criar uma comissão parlamentar para acompanhar, fazer auditoria desses investimentos, dessas aquisições que foram feitas. Vale lembrar uma coisa, essa CPI do consórcio Nordeste, que está ocorrendo no Rio Grande do Norte, está apenas e tão somente apurando as irregularidades de uma das empresas, a Rempcare. Nós temos ainda a Ocean 26, temos ainda a Pulsar Development. Essas duas últimas, inclusive, aqui na Bahia, eu fiz a denúncia junto ao Ministério Público Estadual e também ao TCE. E ambas as instituições me informaram que já abriram procedimentos para averiguar as denúncias que eu fiz a respeito dessas compras, e que são compras também volumosas. A Pulsar, 150 milhões de reais, no mesmo dia que eu fiz a denúncia, apresentando que algumas pessoas fizeram, não, Ministério Público, cheque aí, apura aí, deve ter alguma irregularidade. Eu não. Eu não sei se você lembra, aqui eu me lembro de em alguns Lauro de contratos Freitas, até que foram cancelados. Foram cancelados. Essa da Pulsar foi cancelada, 150 milhões. No mesmo dia que eu anunciei, o governador, 3 horas depois, anunciou o cancelamento desse contrato, alegando descumprimento de regras contratuais, que estava fora do prazo. Na verdade, tinha prazo, tinha tudo mais. Se você esmiuçar o contrato da Pulsar e comparar com o da Rempcare, é a mesma coisa. Superfaturamento de respiradores, método, né? O mesmo método, a mesma finalidade. Ele não queria dobrar o problema dele, né? Exatamente. Eu quero ouvir o vereador Tenóbio, já que ele é caçador de sapé aqui, você falou de algumas aí, mas antes eu quero dar moral ao deputado Prisco, que está vindo com a gente aqui a primeira vez hoje. Deputado, não parece um negócio anormal a gente estar falando disso aqui da CPI de Natal como se fosse uma coisa extraordinária? Não tinha que ser um processo natural? A Bahia não já tinha que estar avançando nisso? A gente não devia estar olhando para essa situação com a verdade e com o respeito que essa situação merece? A gente não é oposto a fazer um xixi no cachorro, não? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se a Assembleia Legislativa da Bahia não fosse um puxadinho do governo do Estado, com certeza já deveria ter acontecido há muito tempo. Lá, a gente cobra isso há muito tempo, na Casa do Poder Legislativo. O que é o Poder Legislativo, né? A população, às vezes, ter conhecimento. Nós temos 3 poderes, Judiciário, Legislativo e Executivo. Então, os poderes não podem ser submissos um ao outro. E na Assembleia, infelizmente, ela, além de ser submissa, ela é omissa, referente ao governo do Estado. Então, foi um escândalo sem precedentes. E um governo sério era o governador, o executivo, que deveria mandar investigar, se fosse um governo sério. Se o governador quisesse esclarecer. Quando o governador não quer esclarecer, porque está na cara, né, que a mão dele está lá, os 5 dedos deles está lá, né, com todas as provas ali, porque o escândalo foi absurdo. Se fosse no Brasil, eu diria os 9 dedos. Mas... com certeza. Então, assim, o Bruno Daltri foi afastado, disse que não devia nada, mas foi afastado. E por que não devia nada, foi afastado? Né? Era o caso civil, o segundo homem do governo, né? Ninguém soube onde é que ele foi, aí o Bruno Daltri sumiu. Depois do Bruno Daltri aparece com um cargo no governo recebendo 13 mil reais, que é mais absurdo. Ele foi afastado, não falou nada e depois aparece. Então, assim, é um escândalo sem precedente. Espero que agora realmente as coisas venham tomar força, depois que a CPI do Rio Grande do Norte começou. Nunca é tarde para começar, ainda mais para resgatar o dinheiro do povo da Bahia, que não voltou. À época, o Paulo Moreno foi para a imprensa, que é o Procurador-Geral do Estado, dizendo que 60 dias, né, ou a Bahia recebeu respirador e recebeu o dinheiro de volta. Já tem mais de um ano e não recebeu nenhuma das duas. Então, e o procurador também não voltou mais para falar sobre esse assunto. Aliás, esse assunto hoje no governo da Bahia é um assunto silencioso. Ninguém fala mais. Então é um absurdo. Mas eu tenho certeza que essa CPI vai chegar na Assembleia. E aí eu quero ver, já que no ano que vem é um ano eleitoral, o que é que os parlamentares vão fazer se ele não assinar a CPI? O que é que ele vai explicar à sua base? Por que ele não quer investigar? Porque a instalação de uma CPI não está condenando ninguém. CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Quem tem culpa, paga. Quem não tem problema nenhum em assinar. Vai passar pelo processo ileso. Exatamente. Então, assim, se eu fosse governador, se eu fosse um deputado da base do governo, eu dizia, não, assino. Sem nenhuma preocupação, porque ninguém do meu grupo está envolvido, né? E tem que investigar, é assim que se fala. O homem público, ele tem que ter o quê? Transparência, né? As coisas têm que ser ali abertas para todo mundo ver. Então, espero que 16 de dezembro, como encerra lá em Rio Grande do Norte, a gente esteve lá, tanto eu e o capitão, como mais 3 deputados da base da oposição, e foi garantido lá que esse material vai vir para a gente, o próprio Kelps já colocou aí, que ele vai vir à Bahia, e a gente vai colher a assinatura, aí eu quero ver
quem é aquele deputado que não vai assinar a CPI e qual é a explicação que ele vai dar para a base dele, para o povo da Bahia dizendo, eu não quero assinar. Mas não quer assinar por quê, deputado? E nós vamos colocar a lista aqui, É. vamos ler a lista de um por um, Com vai estar certeza. lá no burburinhonews.com.br, todos os parceiros, nós vamos colocar a lista de todo mundo e vamos lembrar até o ano que vem. Com certeza, tem que ser lembrado, porque tem que se ver investigado. Né? Você pode investigar o ex-secretário de Segurança Pública, o Maurício Teles Barbosa, o criminoso, que não é eu que estou dizendo, é o Ministério Público Federal, que diz lá que ele é o chefe da organização criminosa maior que teve na Bahia, que foi a Operação Faroeste. Foi denunciado. Lá ele dizia. Ele revirou minha vida toda. Eu disse, deixa ele revirar, porque ele pode investigar o que ele quiser, porque não vai ter nada. Não achou nada. Ele esqueceu de olhar o nossos espelho. telefones. Aqui é grampear, o grampo é eterno, que até hoje está grampeado. E aí ele não olhou no espelho. E agora ele caiu. Então, assim, quem não deve, não tem. Então, eu espero que os parlamentares daquela casa, do Poder Legislativo, tomem uma posição que já era para ter tomado. Então, ainda tem tempo. Eu falei que nunca é tarde. Ainda tem tempo para se investigar e saber onde foi os 200 milhões do povo da Bahia. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, da postura dos deputados. Antes do deputado Capitão Aldo, eu quero ouvir o vereador, porque eu sei que ele está agoniado aí, porque ele está ouvindo as sapequices, ele não aguenta ver sapequices. Vereador, esse negócio de quem tem mandato público não prestar conta parece que está cada vez mais forte. É, surreal, surreal. Eu quero pegar uma palavra até que foi dita pelo deputado Soldado Prisco em relação à Assembleia ser um puxadinho hoje do governo do Estado. A gente vê isso acontecer a nível federal, a nível estadual, a nível municipal. Diante dessa situação, vocês que estão lá dentro, pergunto aos dois deputados, vocês que estão lá dentro, né, sabendo que não existe hoje independência de poderes, por mais que a gente queira, almeje, a gente sabe que politicamente é praticamente impossível isso acontecer. Mesmo com os desdobramentos que a gente vê na CPI que está acontecendo no Rio Grande do Norte, vocês acham de fato, com toda sinceridade, que aqui a gente pode ter esse mesmo avanço? Eu não tenho dúvida nenhuma que na Bahia vai ter uma CPI. É assim, como eu falei, para mim até é bom que ela aconteça ano que vem mesmo. Porque dezembro é o período de Natal, né? Janeiro ali recesso. Então eu espero que ela seja instalada Papai ano Noel que usa vem. vermelho, não é bom. Então assim, a gente não vai estar, eu particularmente ele aqui, não vamos cansar de correr atrás para colher a assinatura. O próprio líder da oposição já está preparando o documento para colher as assinaturas, já está conversando com os deputados da oposição. Então já existe essa assinar. movimentação. Já existe a movimentação, sim. Então assim, mesmo em dezembro, mesmo no recesso, nós vamos estar trabalhando para isso. E aí, como eu falei, eu quero ver aquele deputado que diz assim, não, eu não vou assinar. Porque aquele que quiser que não vai assinar, a gente vai lá bater na porta dele, a população da Bahia vai saber. Só avisa a gente quem foi que não assinou, que aí a gente vai ler, vai fazer lembrar. toda a questão Ano de que fazer. vem a gente vai assumir um compromisso assim, de mensalmente fazer uma homenagem. Claro. E se a oposição e conseguir tem- isso, se a oposição conseguir, for dizer, rapaz, são retados. E tem um detalhe. Já que a Assembleia, segundo palavras do nosso amigo Prisco, que eu também ratifico em toto, é um puxadinho do Poder Executivo e segue as ordens claramente do governador, tá aqui, ó. Dia 15 de junho de 2020, foi publicada no portal da SECOM a seguinte reportagem: Rui Costa sobre compra de respiradores. Entre aspas, ele Peraí, disse 15 de junho 15 de do junho ano passado. de 2020. Então, um ano e meio mais ou menos. Exato. Entre aspas, abre aspas. Não tenho rabo preso. Quero investigação e devolução de todo o dinheiro público. Rui Costa. Tá aqui. No site da SECOM, né? Então, o próprio governador disse que não tem rabo preso e que gostaria de ver a Nós investigação, também. que gostaria de devolver todos os recursos. Então, vamos seguir a orientação do governador do estado e abrir uma CPI que vai esclarecer essas dúvidas, que vai trazer à luz essas informações que hoje estão aí batendo na porta, né, de muita gente. Vale salientar também outra questão. Todas as pessoas, especialmente parlamentares, tanto do Rio Grande do Norte, quanto, inclusive, os baianos que eu tenho tido conversa, no momento que você apresenta para essas pessoas essas denúncias que o Kelps está apresentando, elas são incontestes. Perceba que quando você pergunta a algum deputado da base do governo, seja da Bahia, seja do Rio Grande do Norte, dos demais estados, quando você fala sobre a CPI, quando você fala dos desdobramentos, o que foi descoberto nessas apurações, houve uma nota fiscal assim, assim, assado. Houve fulano de tal que disse que recebeu propina. Está lá, confirmado. Ninguém nega.
quando você pergunta a um deputado da base do governo, ele diz, não, porque Rui Costa salvou a pátria, ele fez um esforço hercúleo para trazer os respiradores e salvou vidas e fez tudo para salvar a vida, mas ninguém trata das denúncias. Eu não estou perguntando se Rui Costa fez ou deixou de fazer tal ou tal procedimento para poder salvar vidas. Esqueça isso. Estamos falando do contrato X e Y, do depoimento de Beltrano Cicrano, da nota fiscal, da empresa Rempcare, que só foi criada há 9 meses, que só tinha um capital social de 100 mil. Ninguém explica, ninguém tenta explicar Fechou isso. um contrato no WhatsApp. A gente, nada disso a eles gente falam. viu o respirador ser comprado em loja de vinho, né? Então, nada sim. mais... Deixa eu E só aqui, dar ó, uma... só Diga, pra- deputado. Só para você ver, quando o governador ele vai aqui para a própria Secretaria dele de Comunicação e faz uma declaração dessa, isso aqui é um fake news. A Secretaria Oficial do Governo, o governador Mas vai é lá... fake news do bem. Mas ele vai ao fake news. Por quê? Porque ele não cumpre. Então é uma mentira. Porque ele poderia chegar e dizendo, eu quero que a CPI, a Assembleia está na CPI. Estaria. O que ele deveria Está lá. falar que era isso. Eu não tenho um rabo preso e eu vou solicitar o líder Exatamente. do governo E é vamos o punir os presidente culpados. que agora está. Então aqui é uma mentira do governador. Ele é especialista nisso. É muita Aliás, bravata governador Rui política. Costa está convidado para estar conosco aqui, viu? A gente faz um programa especial para ouvir o senhor também, não tem problema não. Deixa eu só dar uma moral ao pessoal que está comentando no nosso YouTube, @Burburinho News. O Gil Gomes está dizendo, direto de Serrinha, terra da vaquejada. A gente falou de Serrinha, o pessoal de Serrinha está com a gente aqui. O Graucho está dizendo, Lauro de Freitas é o fim do mundo, tudo de ruim. Não concordo com você não. A cidade é incrível, eu não saio daqui para lugar nenhum. Você pode até reclamar do governo, mas da cidade não. Ele também está dizendo, meu IPTU 2022 já chegou, e o seu? Não sei. O meu não chegou ainda, o seu já chegou? Não, IPTIVs. Fica mais IPT. bonito. Fala IPTIVs. Ele está dizendo aqui, o Caio está dizendo, Rui Correria, patrimônio cresceu, não sei quantos por cento. Não sei, não posso afirmar, é o Caio que está dizendo. O Vieira está dizendo, para cima, deputados, elogiando o trabalho de vocês. Alguém aqui, deixa eu ver aqui, Rezende está dizendo, estou mais preocupado com minha liberdade sobre desvio e roubos do PT. Enfim, a sua mensagem está em hebraico aqui, se você puder escrever de novo. A Jaqueline está dizendo, jogue duro, deputado, agradeço pela preocupação e zelar pela fiscalização. Aí eu não sei qual dos dois, mas aí já serve para os dois, porque está dando parabéns. O Francemi está dizendo aqui, eu sei como isso vai acabar. Então, em pizza. Eu não acredito, viu, Francemi? Eu espero que não. O Caio está dizendo, isso vai acabar com o governador Rui Costa em Dubai. O que ele está dizendo aqui, eu não sei. Não sei porque ele fez essa referência a Dubai, porque Dubai é um lugar que o pessoal que apronta os negócios financeiros gosta de ir, né? Esse sonho eu espero há 20 anos. O pessoal está dizendo aqui, eu acho que fazendo referência eu ter dito que a gente está começando a sonhar. Enfim, o pessoal está, em suma, aqui nos comentários, parabenizando o trabalho de vocês, a coragem, enfim, porque realmente imagino que seja difícil. Aí antes de falar disso, eu queria aproveitar e falar de uma coisa que eu considero importante. Hoje, quantos deputados efetivamente nós temos na oposição na Assembleia? São hoje 18 deputados. 18 é o que é a teoria do papel, 18 dizem que são oposição. 18 diz que são oposição. Pronto. Quantos efetivamente? Que são oposição. Peraí, não entendi, fale aí. Pra eu botar o microfone pra cá? Pronto. Pronto. Tá bom agora? Pronto. Você que tá em casa aí, é ao vivo, é assim mesmo. Fale aí, Prisco. Que são oposição de fato, de direito, Sim. tá aqui na sua frente. Aqueles que você diz assim, vamos assinar aqui, o cara assina. Tá aqui na sua frente. De fato e direito. A gente até é chamado lá de oposição da oposição. Vocês Oposição são de ação, né? É. oposição de ação. Porque de conversa tem... Porque não assim, fala. a gente fala que é de oposição, mas na verdade é fazer a luta, cobrar, insistir, correr atrás. Fiscalizar. Porque a população tem que entender qual é o papel de um deputado. A vida da Quem eu população vejo fala- botar a cara é vocês dois. a população ela fala, deputado, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu falo, eu não posso dar isso para a senhora, minha função não é essa, é a função do executivo. A minha função é fiscalizar se o executivo está fazendo isso, está gastando o recurso público disso. É a nossa função, né? Está lá na Constituição Federal, fiscalizar o executivo. Não deixar que o executivo, como o governador agora está fazendo. A Assembleia Legislativa está tão omissa que na Bahia nós temos um czar, um ditador, está governando por decreto. Nada contra a vacina, nada contra isso. Mas existe uma Assembleia Legislativa. Existe um poder constituído que a função dele é debater com o povo, fazer audiência pública. E o governador está com a caneta lá, né, governando como ele quer.
Ele deveria, inclusive, pegar essa caneta, esse mesmo decreto que ele está baixando agora, obrigando os servidores públicos a se vacinar, ele deveria fazer no início da pandemia. Aliás, eu tô com uns negócios para fazer no saque e não vou poder. Porque eu eu não tomei também. a vacina, não sei como é que vai fazer. Eu Ele também deveria me fazer lasquei no nessa. início. Eu tomei as duas vacinas, não sou contra a vacina, sou contra a obrigatoriedade, como eles querem, a imposição. Eu também não sou Sem contra, não. dúvida, Eu só sem não dúvida. quero tomar. É o direito de cada um. Aí, no início da vacina, se ele chegasse e fizesse o que ele está fazendo agora, no início da pandemia, aliás, que morreram 132 policiais, né, entre civis e militares, se lá atrás ele dissesse, não, a prioridade para vacinar são os policiais e vai ter que vacinar. Porque lá que eles quiseram se vacinar. E 132 perderam a vida. E fomos nós que tivemos que entrar com ação na justiça para obrigar ele a vacinar. E ele ainda entrou na justiça para recorrer. E depois de quase um ano de briga na justiça que a gente conseguiu. Então não vemos. Então, assim, é muita hipocrisia deste governo nesse sentido. E, assim, respondendo um pouco da pergunta, eu sei que algumas pessoas ficam descrentes quando você faz a luta e não vê resultado efetivo. Mas lembra ele que desde o tempo de Cristo, verdadeiros impérios caíram. A Babilônia caiu. O Império Romano caiu. Então aqui esse império também vai cair. E esse império vai cair por pessoas que acreditam e continuam lutando em mudar essa realidade. O Graça tá zangado comigo aqui, botou aqui, ó. Me diga algo de bom que tem Lauro de Freitas, falou aqui. Em Lauro de Freitas eu posso listar uma série de coisas incríveis para você. Se você me perguntar do governo de Lauro de Freitas, a gente vai ter dificuldade mesmo. Mas de Lauro de Freitas, confundindo o governo e a cidade. Eu não quero falar, eu quero falar da política mais para frente, eu quero de fato falar dos respiradores e dos contratos. Tem uma coisa que para mim está passando batido. Na verdade, para a imprensa geral, está tudo passando batido, né? Ninguém está falando de nada. Assim como a imprensa está com a síndrome da API, parece que talvez tenham alguns parlamentares que estejam com a síndrome das emendas. Mas eu quero falar de algo específico. É que dentro de uma fala do Capitão Aldo, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. É que tudo isso que gerou a CPI, que gerou é um contrato. Tem muito mais coisa para acontecer, muito mais coisa. Quando a gente fala da CPI na Bahia, se já tem gente sem dormir com a CPI do Rio Grande do Norte, eu imagino que esse passo para a Bahia, porque inclusive pela fala do deputado Kelps, a Bahia é parte importante do esquema que foi criado. A Bahia é o epicentro, ela não é um passo importante. A Bahia é onde tudo começou. Exatamente. Esteve lá com ele disse, a Bahia é onde tudo começou. O escândalo é tão grande aí, tem coisas que não podem ser reveladas agora, porque senão vai atrapalhar. O escândalo é tão grande, quando dia 16 chegar a CPI aqui, o povo vai tomar noção realmente. Que foi dentro do governo da Bahia, não foi dentro do consórcio Nordeste que aconteceu. E a expectativa até dele, né? A sensação de impunidade, dizer eu posso, eu trago para aqui, eu faço, que a população vai saber exatamente isso. Então, assim, inclusive, quando teve aquela operação da Polícia Civil aqui, Ragnarok. Da Operação Ragnarok, que são colegas nossos, nós somos policiais, sabemos que ali foi uma operação fake news. Aquilo ali foi uma operação, uma piada do século. Você pegar os 3 empresários daquela forma, levar para o COI aqui, e eles ficaram presos aqui 5 dias. Eu nem sabia que o COI tem local para ficar preso, porque eu sei que não tem. Lá tem umas camas onde os policiais dormem, que ali não é cela, não é presídio, não é lugar nenhum. Nem local para ficar detenção. Então ali o governo, né, contentou, pegou todas as provas que eles viram, que a Polícia E eu Federal me ia lembro que a chegar. imprensa deu uma cobertura legal para isso. Não, né? deu, mas a Pra Polícia essa Federal operação. iria chegar, né? E aí se prepara uma operação fake news para chegar antes da Polícia Federal para tirar o que a Polícia Federal poderia pegar. A verdade dos fatos ali é isso. Não teve nada disso. A Bahia é tão importante que no relatório ele criou um capítulo à parte, só para a Bahia. É por isso que eu estou dizendo. Além de ter sido comprovado que, de fato, a corrupção começou dentro do governo do Estado, com a participação de membros do governo do Estado. E do governador do Estado. Independente do consórcio Nordeste. Agentes públicos, integrantes do governo do Estado. E, como eu disse, é apenas uma fatia. Nós temos aí outros contratos, fora os contratos que foram desenvolvidos nos municípios. Como o caso Um de Serrinha montante que falamos hoje. de verbas federais que foram Várias cidades enviadas do nos interior municípios. também, Então, vai ter muita água para rolar. A Porque CPI tem ela uma vai abrir espécie, um leque de tem uma espécie de, investigações. como tem um consórcio Nordeste envolvendo estados, tem uma mesma estrutura também envolvendo cidades, o mesmo princípio, né? Exato. Então, como a gente tem 417, então de repente tem mais braços do que o consórcio Nordeste. Quando as pessoas chegarem na CPI da Bahia, com fé em Deus, ela vai estar lá. E a gente começar a Lauro cobrar... de Freitas vai. Eu fiquei curioso agora. O vereador T9 está aqui. Havendo uma Com CPI, tem certeza. gente sem dormir, vai ficar sem dormir em Lauro de Freitas? Vai ter gente. Vai. A gente espera que tenha esse desdobramento que até o deputado Kelps está esperando. Senti Né? Quando até um chegar na sorriso, Bahia, o senti negócio até um vai. sorriso na sua voz Inclusive, agora. o deputado Você Kelps ficou, deixou você bem ficou claro. visivelmente. Espero que justiça seja feita, né? O próprio A gente deputado sempre Kelps, espera ele isso. falou,
Se a gente aqui tivesse mais 90 dias, que não tem, seria bom demais. Mas vocês da Bahia, se abrirem a CPI, aí vai ser um escândalo triplicado referente ao que está aqui. Então, É o que eu falei da expectativa dele, né? Ele tá numa expectativa Ele quem? retada, o deputado deputado Kelps, Kelps. né? De que quando aí chega ninguém aqui a nega gente fala dele. tenha... Inclusive o relator lá é do PT. O relator lá não questiona nem ele como presidente, porque o relator E ele é de solidariedade. Porque o relator Poderia sabe o que está acontecendo. relativizar. Não. Né? E o pessoal perguntou aqui, o Cleito está dizendo, e o TJB-A? Da Operação Faroeste? Sim, não sei, ele só perguntou assim. É. Eu estou imaginando que ele está falando de como o judiciário vai olhar para esse processo, ou está olhando para esse processo, né? Preocupado, porque pode até numa CPI chamar outra, né? Porque deveria também ter uma CPI para investigar a Operação Pois é. Faroeste, que é um outro escândalo sem precedentes na Bahia. Uma coisa absurda, que todos se calam. Por quê? Porque tem envolvimento de desembargadores, né? Porque ali eu não considero aquelas pessoas que estão envolvidas como desembargadores. Como, infelizmente, a pena máxima para um desembargador é a aposentadoria compulsória. Eu acho isso horrível. Um verdadeiro O absurdo. cara fica punido, ele é punido a se aposentar recebendo salário integral. Então, É um estímulo, inclusive. O que muitos queriam, inclusive. É um Exatamente. mas aquilo ali é um escândalo, outro escândalo sem precedente na Bahia. Aliás, assim, do governo do PT veio, tem vários membros do governo envolvidos que está no STJ, né? Eu acho que a STJ deve estar aí aguardando, não sei mais o que, porque deveria acontecer outras operações. com O a melhor continuidade. são os comentários. É. Olha o comentário aqui. Ó. Dauster já está em Dubai? Eu acho ótimo o povo quando o pessoal participa desse jeito. Outras pessoas parabenizando vocês aqui, mas assim, é a leitura. Assim, nós entramos num ciclo de impunidade tão cruel que, assim, mesmo com provas contundentes, mesmo com uma situação como essa, que eu brinquei no início dizendo que estão deixando a gente sonhar, o povo ainda tem uma sensação de impunidade, né? Eu acho que isso só acaba quando efetivamente a gente tiver um resultado aqui, deputado Alden. Olha, basta você olhar quem são as peças nesse tabuleiro. Por exemplo, você acabou Vocês de estão citar... vendo, vocês estão vendo o vereador pegando água escondida aqui? Mostrou? Rapaz, tinha que Tava mostrar ele ali. pegando água escondida aqui, ó. Deixa chibiatar, gente. Desculpa ele atrapalhar até porque eu não podia perder essa oportunidade. O VAR registrou. O VAR, tem um VAR. O VAR registrou. Então o pessoal da produção, se puder fazer, bota o VAR para poder. O VAR registrou. Sim, diga, Dessa. A sensação de impotência, de impunidade é tanta, e eles têm tanta certeza de que, de fato, nada poderá acontecer com eles, que basta você analisar, olhar quem são os integrantes desta quadrilha. Bruno Dauster, você acabou de citar. Qual a história de Bruno Dauster? De onde foi que veio o Bruno Dauster? Não sei, pode falar. Aqui só pode falar, se quiser. Pronto. Aí você já assistiu o Mecanismo? CG. Pronto. Se você... Aliás, já tá na hora de fazer uma nova temporada, viu? Já. É. Se O você problema é que assistir... ninguém quer que faça uma temporada. Uma das cenas mais assustadoras do Mecanismo, não tô fazendo propaganda da série, Sim. não, é quando eles estão presos e um grita assim, subiu pro Supremo, Supremo. e eles comemoram. Eu Aquela lembro. cena é esdrúxula, né? Mas você analisa que o mesmo mecanismo, a mesma estratégia, o mesmo método adotado enquanto naquela operação da Lava Jato, que nós sabemos que se trata da Lava Jato, você percebe que é uma coisa que já vem de muito tempo. O Bruno Dauster, por exemplo, quem é o Bruno Dauster na história? Bruno Dauster, José Disseu, Lula, Dilma, Genuíno, toda essa galera já se conheciam desde a época da Contra-Revolução. É a galera do Foro de São Paulo. A galera do Fogo São Paulo. A esposa atual do Bruno Dauster, a Vera Dauster, se você consultar no Google, é a mesma mulher que venceu por 2 vezes contratos. Ela tem uma empresa, alguma coisa lá, Dauster Produção, onde faz a parte de mídia da Embasa. Em 2014 recebeu 12 milhões, na outra oportunidade recebeu mais 9 milhões. E ela também era a atual esposa de Bruno Dauster. Eles se conheceram também na época da Contra-Revolução. O que isso tem a ver, Alden? Pronto. Aí o tempo passa, o tempo voa. Aí Bruno Dauster vai para onde? OAS. Executivo da OAS. Ele é o ex-executivo da OAS, que financiou a campanha de Jacques Wagner e outros nomes aqui na Bahia. O mesmo Bruno Dauster, que hoje está no epicentro dessa confusão toda, apareceu em uma das interceptações da Lava Jato, oferecendo dinheiro, recursos para a campanha desses
Apareceu governador, também na dessas Operação pessoas Faroeste. que estão aqui. O nome dele é citado, não só o nome dele, como o atual, o O ex. ex-secretário de Saúde da Bahia também. Aí, de Fábio repente, Vilas o Boas. Jacques Wagner assume o governo do Estado, puxa quem para secretário? Bruno Dauster. Aí, Rui Costa assume o poder, quem assume a secretaria? Bruno Dauster. Então, veja que é uma relação de muito tempo, e essas de muitos figuras têm uma anos. característica em comum. Eles são sempre dos bastidores. Sempre estiveram. Então, essa sensação de impunidade, ela persiste ao longo dos anos, eles conseguem o tempo todo se infiltrar na máquina do Estado, na máquina pública, assumindo papéis diferentes, mas sempre ali nos bastidores, sempre usando a máquina pública para poder desviar recursos. Então, eles têm realmente um aparelhamento muito forte, foi o que o próprio Kelps disse. Quando ele fala que os dois objetivos desse consórcio, o primeiro, desviar recursos, e o segundo, para financiar o projeto de poder, é algo muito grave. De você financiar estruturas, de você financiar, inclusive, não só aquilo que nós conhecemos aqui no Estado, mas também, principalmente, aquilo que a gente não vê e acha que é teoria da conspiração. Os chineses, os comunistas, Rússia, Partido Comunista, as pessoas imaginam que tudo isso é teoria da conspiração. Mas ele conseguiu, porque os extratos bancários, as transações têm, vamos dizer assim, pagamentos e recebimentos estrangeiros também. Tem delações. Há uma estrutura montada. Não é só aqui, Bahia, não é só aqui no Brasil, existe uma ramificação fora. Um planejamento além de muitos anos. do planejamento. É muito bem pensado. Mas essa muito bem pensado. com todo respeito à ausência, porque o espaço está aberto, inclusive, se quiser se defender, mas essa é uma qualidade do pessoal da esquerda. Eles têm São paciência. organizados. São. O E projeto, planejamento. o projeto sempre é de médio e longo prazo. Sempre é. E aí, por isso que quando consolida, dá um trabalho danado. E eles se protegem, se blindam. Eu falo, Vilas Boas chegou aqui em Lauro de Freitas, chegou aqui no restaurante, chamou a funcionária, a empresária de vagabunda, né? Invadiu a casa dela, cometeu vários crimes, levou criança também, ou era para ser aplicado nele. O governador afastou ele. Entendeu? 30 dias depois, o governador estava com ele no palanque eleitoral, no interior do estado, falando, elogiando ele, excelente secretário. Tá? Aliás, ele Aquele tem mesmo um cara vídeo que ofendeu a histórico aqui. mulher. Não foi ele que deu uma bronca no secretário ao vivo? Não foi ele? Ele deu uma bronca no secretário de saúde ao vivo aqui. Deve ter porque ficado o retado secretário na falou repercussão. alguma coisa que era para fazer. Ele disse, rapaz, você tá maluco? Isso não pode fazer não. Só que eles esqueceram que eles já estavam no ar, numa live. E aí foi um vídeo que um vídeo que tem uma grande repercussão aqui, inclusive na Burburinho. O mesmo governo que fala da violência contra a mulher, né? Que não pode fazer, que vai fazer, o cara foi lá esculhambou a mulher. E ele tá no Uma governo, incoerência no muito governo, grande. Tem uma coisa que foi falada aqui, que é uma coisa que eu já observo há um tempo, né? Há quem diga que a imprensa é o quarto poder. E realmente tem um papel fundamental e importante, até para que as pessoas tenham essa sensação de impunidade, né? Porque a imprensa, ela pode aumentar ou diminuir a repercussão das coisas. E a gente vê aqui... E pode inventar também. E pode inventar também, como inventa, né? E tem inventado muito. Mas a gente vê aqui na Bahia, especialmente, Os a jornalistas maioria... que estão aqui, o pessoal da CB, deram tudo risada. Já deve ter inventado alguma coisa. Inventaram não, né? Deram risada. Assim, foi uma risada muito... A gente vê que a maioria dos Ali não sites... inventa não. Ali eu conheço muito tempo. A maioria dos sites, a maioria das mídias, algumas inclusive sobrevivem com o dinheiro do governo do Estado. Então, assim, é a principal mídia no governo do Estado. Isso a gente percebe a nível municipal, a nível estadual, e é muito forte aqui na Bahia. Então, eu vou até estender, eu já fiz essa pergunta, mas eu vou estender a mídia. A gente, daqui, quando a gente observa essas atrocidades que estão acontecendo, que estão sendo reveladas agora pela CPI do Rio Grande do Norte, e a gente vê que não há nenhuma repercussão na mídia, pelo menos na mídia tradicional daqui, né? É muito raro. Isso que a gente está fazendo aqui, você não vê, nem na internet você vê na Bahia, principalmente por conta disso, porque as mídias são, eu não posso dizer compradas, né? Apesar de eu ter uma vontade retada de dizer, mas as mídias são financiadas pelo governo do Estado, claramente. E assim, se a gente tem um desdobramento aqui, que seja parecido com o desdobramento que está tendo no Rio Grande do Norte, apesar de que aqui nós temos muito mais coisa para se investigar, nós temos possibilidades aqui muito maiores até de vir uma bomba ainda maior na Bahia do que no Rio Grande do Norte. Mas vocês acham que, de fato, o quarto poder, como é chamado por muita gente, eles vão divulgar isso, eles vão amenizar isso? Como vocês acham que isso... Porque o histórico que a gente tem é esse, né? Eu confesso a vocês que, em relação a isso especificamente, eu fico um pouco... eu não tenho muita expectativa não, sabe? Eu não acredito que a gente vá ter uma repercussão desse assunto. Como é que vocês veem
dentro da Assembleia, sabendo de tudo isso que está acontecendo, sabendo das possibilidades que tem, mas vendo como a mídia se comporta aqui. Vocês acham que se tiver um desdobramento, a mídia pode impulsionar esse assunto, pode trazer esse assunto à tona para cá? Eu não tenho dúvida não, porque o escândalo tem escândalos e escândalos, só que o que foi passado para a gente do Rio Grande do Norte é o absurdo do escândalo. E se a mídia não colocar aquilo para fora, as redes sociais estão aí. Ela vai ocupar esse espaço. E a mídia ela não aguenta quando a rede social começa a divulgar demais, eles já saem atrasados. E são muitos escândalos num período, que vai ser o ano que vem, no período eleitoral. Então eu não tenho dúvida, diante do que se tem, não vai ter nem como não colocar. É algo que é impossível você não colocar. Ainda que se reduza, né? Mas eu acho que vai colocar assim. Isso que eu O acho. problema é que você vai colocar assim, porque os autores que O vão estar problema lá, é que que a são rede relator, social, o presidente relator, que vai ler, o que vai ter a prova, ele não tem como mudar aquilo ali. Ele não vai ter como mudar aquela palavra. Por mais que ele queira, porque é muito escândalo. Né? A coisa foi feita na cara dura, assim, escancaradamente. Mas, como eu falei, respeito ao deputado Kelps, e aqui o político tem que manter a palavra dele, a gente não pode revelar o que a gente sabe, porque a CPI aqui vai chegar, e você pode estragar o relatório final. Mas quando isso chegar aqui, não tem noção como as coisas vão acontecendo. Aí quando aconteceu o indiciamento lá, no dia 16, começar a indiciar as pessoas Mas tinha lá, que ser dia 16. não vai ter nem como Dia do meu negar aniversário. Rapaz, Então o que tem dia 16? Eu ia perguntar a É o você. meu aniversário. Grande Histórico, coisa. histórico para o planeta. Botar o relatório público lá na rua, que não pode, porque parte do processo é sigiloso, mas só a entrega do relatório, você vai ter uma noção de que não tem como isso não sair. Assim, Espero que assim seja. Vamos jogar aberto, né? Como sempre Aliás, faz. outro dia eu vi uma notícia que vocês estavam na foto e o nome de vocês não estava na legenda. Eu só quero fazer uma ressalva aqui. Então, assim, os Vamos- deputados não deram moral a vocês, não. Só fazer uma ressalva aqui. Não dá mesmo, não. Eu vi. Vamos- vamos- Rapidinho, vereador. Você sabia que tem um bocado de amigo jornalista que fica zangado comigo? Me manda mensagem, diz que eu falo mal da categoria, que eu digo que o pessoal tem a síndrome da API. Mas não é porque eu não vivo no negócio lá do Facebook, no metaverso. Eu tô no mundo real, velho. Mundo real eu ligo a televisão, ninguém fala. Eu ligo o rádio, ninguém fala. Eu abro o jornal, ninguém fala. Eu digo, esse povo tá onde? E eu trabalhei boa parte da minha vida dentro de redação, eu sei como é que funciona. Mas a gente sabe. Não, né, e que o impressionante que a foto, até a Gosto foto do que eles governo. usavam na capa, aparece a foto, Não, a aparece foto todo tinha- mundo, né? a foto tinha Aí você cita o na nome dos legenda, deputados. É muito parecido com o E que eu de acontece no cara legislativo. assim, totalmente reconhecível, Eu já estou acostumado com isso. Não Mas, me abalo enfim. mais com isso, não. mas Não, só era um comentário, agora Aliás, já passou. Não, eu não quero fugir do assunto, mas eu me lembro, inclusive, quando daquele episódio do soldado Wesley, Sim. há um exemplo claro que foi uma reportagem, se eu não me engano, da TV Bahia que lhe ouviu, deputado, e foi pro ar e o pedaço que você falava as coisas mais duras não foi pro ar, mas alguém gravou com o celular e botou na rede social. Eu me lembro desse episódio. É isso, Aí quando meus você amigos coloca ficam na rede zangados social. comigo, mas não posso fazer nada. Nossa salvação é essa, né? Que hoje em dia todo mundo tem um celular, a informação Você ela, vai pra rua e fica feio, ela é fácil de ser fica feio, acessada. Ó, o Graucho tá dizendo aqui que não tá zangado comigo, não. Que ele gostaria, inclusive, de conhecer a gente aqui, de vir aqui, é porque ele tá zangado com a cidade. Então, É Gráucio mesmo, né? é Gráucio. Eu pensei que você tinha falado errado. Não Não, é é Gráucio, Você o nome do cara é pensou que eu Gráucio. tinha falado Eu falei, tipo não acreditei, problema. eu não acreditei. Aí eu fui Você ler a pensou que eu Gráucio. tinha tipo problema. Não, é Gráucio mesmo, Gráucio Bufone, tá aqui falando. Sem problema. O Carlos Guimarães está dizendo que a CPI vai pegar muito sapeca, vai mesmo. O pessoal aqui dizendo que o governo do PT é uma vergonha, a educação está no lixo. Aliás, a educação é o tema do nosso próximo programa. Nós vamos falar sobre doutrinação na escola e linguagem neutra. Então, se você quer falar... recebi várias denúncias. Vai ser já um programa aqui, pra de todos, novo. Tem né? vários processos. Os processos que chegou com a gente aqui. Tem uns vídeos, negócio doido. Que vocês vão ver na próxima terça-feira. Rapaz, vai, como diz o pessoal, vai ser pra todos, pra Nescau, pra tudo. Olha, o pessoal tá dizendo aqui, a posição do TJB pros absurdos nas prefeituras. Maraú, o prefeito contratou a filha entre os parentes. Fraude nas licitações. O pessoal tá dizendo aqui, quem tá dizendo é o Cleiton Lima, viu? O Felipe Bittencourt tá pedindo pra gente mandar um abraço pra Irecê. Então, o Irecê na Bahia tá acompanhando. Bittencourt tem medo, né? O pessoal geralmente fala isso. Mas... enfim. Essa é nova, Essa eu foi, acabei de criar. A filiação do Você presidente... sabe que seu microfone tá fora da sua boca aí, totalmente, né? Dá uma chegadinha pra cá, com todo carinho, sem tesão nenhum. Você quer que mostre o meu rosto? Eu não queria, não, mas tudo bem. Eu também não acho que seja muito Eu interessante, também não acho uma grande coisa, não, mas tudo bem. O pessoal está perguntando aqui, manda um abraço para a Irecê, a filiação do presidente vai rachar a base na Bahia? Se der tempo a gente fala disso, a gente quer falar dos respiradores.
Botaram aqui, ó, Tenóbio, futuro deputado. Deu ruim agora, viu? Agora deu ruim, porque nós temos aqui 2 deputados, pré-candidatos a deputado. E depois a gente fala disso. Pré-candidato a estadual e pré-federal? Isso. Pronto, você é pré aqui. Estadual. Pronto, Estadual. então você depois conversa com o Alder, né? Isso que vai dar ruim. São votos distintos. São mesmo. Temos aqui, o pessoal está falando aqui, deixa eu ver aqui, qual a expectativa do governo Semineto? Não vamos falar disso hoje, não. A expectativa é só você olhar os comentários nas redes A sociais. expectativa que eu tô aqui é de ouvir o que o Capitão Aldo tem a dizer, porque ele botou uma pressão porque retada. eu quero Vamos dar uma jogar moral. limpo, eu rapaz, fiquei Não, aqui ele numa- vai falar. É porque eu quero dar uma moral Tô aqui ao numa pessoal que está assistindo a gente, porque expectativa sem virada no eles a Banco. gente não tinha razão de Eu não vou existir. esquecer essa palavra, vamos jogar limpo, eu quero saber Então- que Zorra vem por aí. Deixa eu ver aqui. Vai descer a chibata, pelo que eu fiquei sabendo. O Mike tá mandando um recado para você aqui, vereador. Rapaz, mandou um recado aqui duro, viu? Lá ele. Rapaz, Lá Falou ele. chibata. Lá ele mandou um recado duro. Foi falar em chibata, o cara vai O mandar um recado apóstolo duro. Tennyson está dizendo, Prisco, o que vai fazer para melhorar a segurança pública? A gente vai falar disso. Em nome de Jesus, apóstolo, a gente vai falar disso depois. Deixa eu ver aqui. Se abrir a CPI dos respiradores na Bahia, a oposição pode influenciar no resultado? Pode acontecer máfia? É a pergunta do Carlos. Eu gosto dos comentários por isso. Porque você vai ligar a televisão e vai ver num programa normal, porque o nosso programa não é um programa normal, num programa normal... Porque isso é do bastidor, isso é da rua. Quando alguém pergunta assim, vai ter máfia? É a linguagem da rua. E quando o Carlos Guimarães pergunta isso aqui, é sinal de que a gente está conectado com a linguagem da rua. É sinal de que ele sabe que às vezes tem, né? E aí eu quero que Geralmente. vocês falem disso, porque a pergunta dele tem um pouco a ver com aquilo que a gente falou da impunidade, que é aquela coisa assim, peraí, se a oposição é minoria, se dessa minoria nem todos se envolvem, será que a CPI vai funcionar mesmo? Eu acho que é esse o sentimento dele. Deixa eu ver aqui, o pessoal falando aqui de Hospital Metropolitano, mandando um abraço para Chapada Diamantina, Wagner, então um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aí em todo o estado. Você vê que está todo mundo, o povo do estado todo aí está com audiência. Sim, agora deu um pause aqui mental, volte para onde você estava. Você ia falar um negócio importante. Diga. Vamos jogar limpo e abriu a mão assim, vai vir um negócio por aí. Uma coisa que eu observei na conversa com o Kelps é que, e ele fez questão de reiterar aqui, hoje, ele tentou ser o mais imparcial possível. Diferentemente da CPI do Uma Senado, CPI técnica. a suposta, né, CPI do circo, as pessoas buscaram direcionar, incriminar pessoas especificamente para poder até mesmo produzir provas ou direcionar o entendimento para supor que aquela pessoa, A, B ou C, possivelmente teria cometido crimes. Então foi algo muito direcionado, foi algo muito premeditado, foi algo forçado, até para tentar imputar crimes ou irregularidades a pessoas específicas. Isso nós vimos de forma muito clara. Principalmente ano que vem, por ser um ano eleitoral, nós, seja lá quem for que esteja compondo a comissão parlamentar de inquérito, especialmente o relator, o presidente e demais membros, teremos que ter um cuidado extremo, porque no Brasil nós vimos o que aconteceu com a Lava Jato. Por mais provas contundentes que tenha a CPI do Consórcio Nordeste, por mais elementos comprobatórios recheados que venham, se houver falhas processuais, se houver falhas nos procedimentos, eles são espertos, como Mas é disso que a o pessoa está leitor falando citou aqui. da máfia. O que ele quis dizer aqui é de uma possível sabotagem. Pronto. E eu não duvido, e eu acho que para a gente tentar blindar ou tentar evitar possíveis distorções no decorrer do processo, realmente, e aí vale ressaltar, o critério da escolha do relator e do presidente é fundamental. O presidente que conduz o processo. O relator porque vai fazer ali a sua análise, tudo bem que cabe ali a avaliação. Mas o pulo do gato não está aí, deputado, na escolha do relator e do presidente? Porque isso quem vai escolher é o próprio plenário. É onde mora o problema. A oposição tem que ter uma oposição e outra situação. Não pode ser os dois no mesmo lado, não. A tentativa de equilíbrio, né? Na mesa, a oposição. É regimental. A oposição compra espaço, ele compra outro. A gente só precisa ter certeza que quem for ocupar realmente a mesa de oposição seja realmente oposição e tem interesse. Não, vai ser um de verdade. vocês dois, né? Exatamente. Vamos brigar para isso. Pelo que eu Assim tô a gente vendo, vai ser um espera, de vocês dois. Vamos brigar Assim a para gente isso. espera. Fazer parte- Com todo respeito, repare, Fazer parte da comissão já é importante. Agora, Já é lógico que vai ser... com todo Você respeito, ser membro
Porque o membro, você pode falar mesmo. Exato. O presidente ele pode determinar o rito, mas o membro ele pode falar tudo que ele quiser. Perguntar, levantar a prova, fazer relatório, inclusive, a da relatoria, qualquer membro da CPI pode fazer um relatório à parte e apresentar Exato. também. Mas como o deputado falou, são 18, né, na oposição, com todo respeito aos demais. Mas assim, a culpa é de vocês mesmo que não estão ocupando espaço. Porque quando chama, só vem você. Então, só vocês dois estão botando na cara, todos os outros 16 não podem falar. Ao invés de reclamar, porque eu sei que vai chegar e-mail, vai chegar mensagem de WhatsApp, porque não sei o quê, porque não chamou. Então, venha, se ofereça para vir, para falar, pronto. A gente faz um outro programa, se mais 2 deputados quiserem da oposição falar. Pois é. A gente faz outro programa repetindo tudo, não tem problema nenhum. Qual é o meu... O negócio é vir. Não precisa nem repetir, que tem tanto assunto que não dá nem para repetir. Qual é a minha Tem um bocado de preocupação? contrato ainda aí para falar. Qual é a minha preocupação? Uma vez sendo instalada, ela vai ser instalada, isso é fato, vai ser instalada, e aí vai passar naquela fase da escolha, né, os membros que vão ocupar ali a comissão. Nós sabemos que, infelizmente, a estrutura do Estado da Bahia está toda comprometida. Com todo o respeito que eu tenho aos poderes, né, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, mas a gente sabe que o aparelhamento daquele Estado é muito forte, é pesado. No dia que você recebe uma recomendação, como eu recebi, de que você tem que se abster a pretexto de exercer qualquer tipo de atividade parlamentar fiscalizatória na qualidade de deputado estadual ou em qualquer outra de adentrar em estabelecimento médico hospitalares destinados ao tratamento e ou à prevenção da Covid, a menos que autorizado, você está simplesmente dizendo Tá ferindo Fecha a prerrogativa, inclusive. fecha a casa. Qual a função do legislativo? Qual a função do legislador? Qual a função daquelas pessoas que foram eleitas para poder fiscalizar, para poder apurar condutas? O artigo 71 da Constituição Estadual é muito claro. Fiscalizar o Poder Executivo. Esta é a função da Assembleia Legislativa do Estado. Então, na medida que você tem um outro poder interferindo nas atribuições, nas competências, no poder fiscalizatório de um parlamentar, e você tem instrumentos... E o poder fiscalizado, né? E você tem instrumentos para, inclusive, cercear um parlamentar que até então, segundo me consta, tínhamos foro privilegiado, tínhamos imunidade parlamentar, tínhamos direito de voto, tínhamos direito de opinião, e hoje a gente vê uma sucessão de atos praticados por certos indivíduos que estão ocupando cargos de poder, de decisão, retirando toda e qualquer possibilidade de nós parlamentares, de nós fiscais da lei, a todo momento sendo suprimido isso. Então, eu acredito que, não tenho dúvidas, pelo teor das acusações, pelas provas que são realmente incontestes, são pesadas e atingem diversos níveis hierárquicos de poder do Estado da Bahia, político e não político, com certeza esse governador, como já tem demonstrado, Operação Faroeste, envolvimento de magistrados, envolvimento de outras pessoas, de vários poderes públicos, eu não tenho dúvidas que toda essa máquina, todo esse mecanismo vai ser utilizado na tentativa de frear. Mas o senhor não acha também que quando o negócio começar a ficar feio, porque parece que vai ficar, não tem um risco de um fogo amigo ter uma língua grande também aí? Até para se safar, né? Quem não deve, não teme. Pode ter fogo tudo que lá. Se o cara tá errado, entendeu? Quem entra na luta e tem telhado de vidro, é um problema dele. Eu acho que você quer buscar a verdade, você tem que buscar a verdade, independente de quem seja que esteja lá do outro lado. Se vai atingir A ou B. Se ele errou, ele vai ter que pagar. A política é feita dessa forma. O que ela está colocando, essa questão de alguns órgãos, que é o Ministério Público especificamente, que é um outro órgão fiscalizador, e quer impedir a Assembleia de fiscalizar, aí vem a questão da competência da Assembleia, da Casa Legislativa, de se impor, manter o respeito. Eu não posso aceitar que o outro poder queira interferir no meu poder. Aí, né? Mas quando esse poder aqui aceita isso, fica submisso a isso, é complicado. Então, mas você tem que ter, e eu sempre falo lá, eles sabem a nossa guerra que a gente faz, a coragem para chegar e dizer, não, eu não vou aceitar, a casa pode até aceitar, mas não está aqui um deputado falando. Quando eu chego em algum lugar que algumas pessoas querem questionar comigo, eu falo, não, você não está falando com um deputado, você está falando com o poder legislativo. E esse poder legislativo que está aqui como pessoa não vai aceitar isso aí. Agora, a minha função é entrar e fiscalizar, eu vou entrar e fiscalizar, não tem acordo. Conte aqui que não tem ninguém ouvindo. Nos bastidores, tem aquele deputado que diz amém, mas não queria dizer amém? Ele diz, mas não tem muita alternativa, porque ele acabou se prendendo no processo de um jeito que ele
Isso é o que não falta lá na casa, pelo amor de Deus. Eu quero até falar sobre isso também, porque é uma coisa que acontece a nível municipal. É o que não falta na Assembleia. Isso aí tem até demais. O José Antônio está dizendo, CPI já, Feira de Santana. Então tem alguma coisa acontecendo em Feira de Santana lá. Alguém comentou aqui, o deputado Kelps de Natal garantiu ter elementos suficientes para indicar nomes que integram o alto escalão do governo da Bahia. Isso é fato. Por suposto envolvimento no escândalo. Então, ele Comprovado. afirmou. Está aqui, ele falou ao vivo, ele já afirma. falou em todos os lugares, ele afirmou. Não é uma suspeita, não precisa ser investigado, já há provas. A prova Segundo até Mas demais. é isso, né? Na Lava Jato também tinha prova, foi condenado e tornaram tudo nulo. Porque lá Sim, na Lava eu Jato, não quero ser eles entendem que houve erro no pessimista. processo. Eu não quero ser aqui, sabe, jogar água, banho frio. Não, eu acho que o que competia a gente fazer, nós faremos. Eu acho que desde o início da pandemia, nós dois, mais do que ninguém, mais do que nunca, insistimos, corremos atrás, fomos a todo momento buscar informação, fiscalizar em loco. Eu cansei aqui, Lauro de Freitas, de fiscalizar em loco. Peguei os contratos, a empresa tal, a sede aonde, vamos lá, vamos conversar com um, conversar com o outro, cadê o contrato? E os erros eram tão... O próprio Tribunal de Contas do Estado disse isso, não é eu que estou dizendo, não. Erros grosseiros. Eles simplesmente não se deram o trabalho de avaliar se aquela empresa contratada tinha de fato condições de adimplir o contrato, não tiveram nenhum trabalho de checar se a empresa tinha condições de, eventualmente, não entregando o produto, se atrasando ou qualquer outra dificuldade. Não se deram nenhum trabalho de colocar nos contratos cláusulas que protegessem aquela relação, multas por não entrega, por não envio, por atraso, todos esses instrumentos que poderiam garantir ao comprador a certeza ou que não teria prejuízo, ou diminuir o risco, né? De forma proposital. Nós recebemos aqui, deputado, todos os dias, denúncias de municípios que acionaram, por exemplo, o Ministério Público, mas só aconteceu quando também foi acionado a nível estadual. Quando aciona só na cidade, não funciona, não roda. É todos os dias chegando aqui. Lauro de Freitas tem inúmeros casos desses, né, vereador? O senhor já viveu na prática algum desses? Tem até uma situação que eu estou querendo falar aqui, que é assim... Mas peraí, antes de você falar, porque alguém buzinou no meu ouvido aqui que o deputado Aldo tem uma live agora, daqui a pouco. Então, quando chegar seu limite aí, deputado, para desespero da sua assessoria, quando chegar no... Já sei como é. Eu já tive do lado de lá, eu sei como é. A oposição tentando não falar de respiradores. Eu já tive do outro lado, então eu entendo a dor. Então, para desespero da sua assessoria, o senhor permanece aí, fica na hora que o senhor quiser sair. Pronto. Agora, olhe de vez em quando para ele, porque senão ele vai ter um ataque ali. Né? De vez em quando você olha, porque... Toda hora ele faz a numeração. Daqui a pouco ele... Está retado aqui. Sim, mas aí voltando, para o vereador falar, a gente vê essa conexão que acaba gerando a impunidade, acaba gerando esse sentimento de impunidade, que assim, para onde ocorrer não funciona. Eu vou em tal lugar e reclamo, e vou em tal lugar não funciona. Lauro de Freitas, por exemplo, a saúde hoje se resume à Covid. Você não vê, e em muitas cidades estão assim. Não há nenhuma outra ação, não há nenhuma outra coisa prática na cidade. Se você chegar numa unidade de saúde e quiser qualquer coisa, de um remédio a qualquer coisa que não tenha relação com Covid, você vai voltar para casa. Porque a desculpa é o Covid, entendeu? Sim. Mas antes do senhor falar, deputado, eu queria só ouvir o vereador, porque nós estamos falando de uma coisa na esfera municipal, ele tem um cara de coisa mas na verdade, assim, eu vou falar a respeito do que foi falado pelo deputado Soldado Prisco, que assim, que é uma das minhas esperanças, quando a gente vê parlamentares que, apesar de estarem entranhados ali no governo, porque isso acontece na política como um todo, a gente sabe que o cara que tem 300 cargos, 500 cargos, dificilmente vai colocar em risco aquele cargo por qualquer coisa. Mas quando a gente vê um assunto como esse, um peso político como esse, principalmente nós estamos na era da informação, a gente sabe que as coisas chegam, independente da mídia tradicional, a gente sabe que as coisas vão chegar. Uma CPI como essa vindo para cá, a gente sabe que isso vai ter uma repercussão, ainda que não na mídia tradicional, mas as pessoas vão ter esse acesso. A minha esperança, sobrinho, é justamente essa. Essas pessoas que têm um pensamento de que isso precisa ser investigado, tem um pensamento de que isso precisa ser punido, mas estão atreladas ao governo, vai ter um momento que não tem como segurar. Então, assim, o cara que não está envolvido naquela situação, está envolvido com o governo como um todo, mas não está envolvido naquela situação específica, pode ser quem vai salvar a situação.
pode ser quem vai abrir para que as coisas aconteçam. Então eu vejo a busca mais por esse lado também. Aqui na Câmara de Vereadores a gente tem muito quando isso. chega nesse limite, vereador, já morreu gente, já tem gente sofrendo há meses. Mas o isso negócio já ficou aconteceu. crítico. Isso, infelizmente, Mas isso aí já já aconteceu. aconteceu, é pra A gente não está continuar caminhando. acontecendo. Exatamente. Então eu Se confio. você não tem um freio, ele vai continuar acontecendo. Exatamente. Eu confio no que vocês estão falando em relação a que as coisas vão acontecer aqui, até mais por isso, porque a gente sabe que tem gente que reconhece que a coisa não está E o indo próprio muito bem. TCE, venhamos e convenhamos, normalmente sempre dá decisões favoráveis ao governo. Seja ele Porque local, lá também é um lugar de punição, né? Para quem sim. faz uma coisa errada, Tudo acaba bem virando que conselheiro. não é o TCE que julga, que vai julgar somos nós na Assembleia, mas quando você pega o próprio parecer dos conselheiros, a coisa é tão grave, é tão absurda, é tão E entranhada, grotesca, né? Todo como a mundo própria junto. relatora falou. É grotesco, rapaz, é inimaginável. Inclusive, ela mesma disse, não sou eu que estou dizendo, não. A relatora que fez a auditoria das compras, especificamente da Rampcare, e ela cita outras compras, a Ocean 26, a Pulsar Development, ela cita textualmente que é responsabilidade direta, objetiva do governador do estado enquanto presidente do consórcio Nordeste. Porque ele mesmo, à frente do consórcio, permitiu que uma série de erros fossem praticados, que geraram danos ao erário público. Permitiu ou delegou quem permitiu? Justamente. Então, Sabe que... Ó, a Dandara se retou aqui, viu? Porque ela disse que eu leio os comentários, não falo o nome das pessoas. Então já caiu por terra a sua zanga comigo, Dandara, porque eu acabei de ler o seu comentário falando seu nome. Inclusive, quero mandar um abraço para Dandara aí. Dandara sempre acompanha a gente. Ela mandou agora há pouco um abraço, abraço, pro minha vereador, querida. porque o comentário já sumiu aqui. E o Juan tá dizendo para visitar a unidade de saúde de Capelão, que lá molha tudo mais dentro do que fora quando chove. Estivemos lá já, mas vamos voltar. E o Pablo está dizendo aqui, a delação premiada com o dono da empresa que deveria ter fornecido respiradores aos consórcios Nordeste compromete o governador Rui Costa na fraude. Então assim, o povo já está começando a entender que há essa conexão direta, que não vai dar para ficar... Mas há essa conexão. E o Maciel está dizendo aqui, por isso que é o maior calo do PT. O senhor se vê como o calo do PT? Eu sou um fiscalizador do que é correto. Se o PT está errando, eu vou adoro os continuar comentários. sempre em cima dele, batendo nele. Está errado. Entendeu? É o que eu falo assim, olha, a população, eu gosto quando a população participa e ela cobra, mas ela tem um papel fundamental para mudar isso. Às vezes você até pode não ter um resultado efetivo, ou você não vê aquele cara preso, mas isso sangra um partido, sangra aquela pessoa e você tira ela da política. E o ano que vem é um ano de Porque fazer a isso. pessoa, ela E a história vai tem sendo criada, montada ali. Né? E você tem que entender o peso de votos que você tem. Aí você fala, meu voto, mas seu voto é um peso muito grande. É. A sua fala, você pode sair disseminando quem são os deputados que estão trabalhando, quem são os vereadores, quem são os políticos sérios. Então comece a tirar essas pessoas, né, do poder. Porque é assim que o Brasil vai caminhar. Ah, o cara não foi preso, não foi punido, mas eu sei o que é o político. Quando ele perde poder, ele cai no ostracismo, é pior. Entendeu? Porque ele ser preso e ele voltar e ser eleito de novo. E a gente A população vê... está voltando. Então, assim, por isso que as pessoas passam a não acreditar. Porque não adianta você falar do corrupto e ser tão corrupto como ele. Porque o voto comprado não pode ser cobrado. Tá Não pago adianta. já, tá pago. Então, assim, a população ela tem um papel importante nas ações como essa, de acompanhar a CPI, fiscalizar, ver o que é que está acontecendo. Ah, aquele cara ali eu não volta mais não, e no meu bairro aqui todo eu vou fazer isso. É quem pode mandar, né? É porque é ela que manda em tudo. É quem Então, pode assim, mandar. é importante que todo mundo participe, porque a luta daqueles políticos que são sérios, que batem, que lutam, o que é que ele tem? Instrumento na mão para se manter no poder. O povo que acredita, porque se ele não tiver isso, entendeu? E mesmo que ele tivesse dinheiro, mesmo que eu tivesse muito dinheiro, eu não faria o que os caras fazem, comprar voto, porque eu não sou radicalmente contra isso. A política não é dessa forma. Né? Mas, infelizmente, a nossa população precisa esclarecer cada vez mais a mente, porque o peso dela é muito maior do que o meu, do que do outro, porque ela pode tirar aquele cara dali. Aquele cara pode virar um nojo, passar na rua e que ele nem quer olhar para ele, porque aquele cara é um corrupto. E é o que movimenta hoje, se a gente for ver, a comoção popular é o que movimenta a política. Rapaz, eu ouço isso de você há mais de um ano. Mas Esse negócio de que se não tiver a comoção popular, Se não não adianta tiver, se o povo não Mas se participar, não tiver, se reivindicar, não houver não, manifestação, não vier conosco, não... não vai. Não Você resolve. vai falar e vai dizer, pô, A Manuela tá dizendo aqui, a população da Bahia tá cega. Eu não acho que tá cega, não. Eu acho que está despertando. que tava com problema de visão. Porque cega, às vezes, não tem como voltar mais, né? Alguns ainda estão Tava dormindo, com problema de visão, aí tomou umas gotinhas de colírio aqui, outra ali. Mas de estão repente- acordando. Acho que é mais anestesiado, né? É mais anestesiado. Eles veem realmente que em vários cenários federais não está acontecendo nada, né?
você vê a Operação Lava Jato, você vê Lula, quer dizer, soltaram o maior criminoso na história desse país. eu Anularam acho as assim, condenações, a Operação Lava anularam as Jato- provas todas. Então, você fica assim... Mas pega a Operação Lava Jato ela teve um papel. Ela desnudou o Brasil. O país acordou. Tanto acordou que Bolsonaro ganhou a eleição. Entendeu? E aquelas figuras, as principais figuras da Lava Jato, elas não foram reeleitas, elas perderam a eleição. É aquilo que eu falo do peso do povo, de ver a coisa e despertar. E esse cara aqui era um cara, não. E tem que reconhecer isso e dar continuidade ao trabalho. Né? Aí, como eu falei, porque às vezes só a punição ela tem que prender isso. Se aquele cara ficar. Por exemplo, eu ainda acho que o Lula não é candidato. Eu também acho. Eu falo, também me acho. chama... Quase certeza Aleluia, disso. Jesus. Tem gente Obrigado. que se Olha, reta o aqui. pessoal falou que eu sou doido, porque eu fico repetindo Não. isso. Pra Porque mim, ele não vai ter a cara de pau. Se ele sair na rua, eu quero ver como é que vai ser. E outra coisa, se ele começar a ver as pesquisas verdadeiras, real, não essa que estão sendo divulgadas aí, e o Bolsonaro tá à frente dele, ele vai dizer assim, porra, eu vou perder a eleição pra esse cara, na visão dele, né? Eu vou cair fora, que eu vou ser humilhado. Eu também acho que ele não vai ser. Entendeu? Porque... Então, assim, a Operação Na verdade, Lava o candidato- Jato, o os candidato- fatos da Operação Lava Jato estão aí, meu pô. Não tem É. como jogar aquela história fora. Até O porque roubo não de foi estilo, inocentado. né? E não foi Não, inocentado. Pode nenhum achar deles ruim. foi inocentado. Eles usaram uma manobra para. Então ela teve um papel importante de desnudar o Brasil, de mostrar o Tafaz que a população O tinha candidato noção. que a esquerda vai abraçar é Moro, deputado. O pessoal diz que eu sou doido, mas eu sou doido mesmo. Mas já está tendo uma movimentação aí que está deixando isso claro. O pessoal está dizendo aqui, ó, deixa eu ver aqui. O Davi Brito, de Amargosa, está dizendo aqui que o governador Rui Costa foi entrevistado hoje na Rádio Sociedade, segundo ele. Eu não vi, porque provavelmente foi muito cedinho, eu estava dormindo. E ninguém o perguntou sobre o caso dos respiradores. Parabéns aí ao programa por ter perguntado. É o que a gente começou falando. Mas não pergunta, porque lá não deixa perguntar. Porque- Ninguém pode perguntar mas ele sabe lá. o que é que eu vejo? É assim, ó, eu sou jornalista há 20 anos. Não parece, mas eu tenho 41 anos de idade. Parece eu sei que mesmo, não não. parece. Parece que tem bem 41 de mais. Mesmo. jornalismo, né? Não, Acabado. eu tenho 20 de jornalismo. Braços 20 fortes. de jornalismo, assim, porque eu entrei na faculdade no ano 2000, mas quando eu entrei na faculdade eu já trabalhava em rádio. Então, eu tenho uns negócios que são básicos. Então, assim, eu sou... Se eu tenho... João está sendo acusado de um escândalo e eu tenho a oportunidade de entrevistar João, pode ser até que a pauta não seja essa, mas em algum momento eu vou perguntar. O bichinho do jornalismo tem que coçar no cara. Claro. Tem que mas chegar aqui lá e não dizer, coça, não. ô João, isso que você trouxe aí é legal, mas e aquele escândalo? Tem Aqui que o que perguntar. coça é o bolso. E aí a gente vê O bolso coça nos muito. eventos, é o que eu chamo de síndrome da API. O pessoal, meus amigos são comigo, meus amigos jornalistas, mas não, é o que então, se não é isso? Aqui a gente teve um problema, né, sobrinho? Aqui a gente começava assim, a gente recebia propaganda de uma determinada cidade, a gente recebia denúncia e cacete. Aí a gente foi perdendo uma, perdendo duas, perdeu a zorra Ó, toda. Meu amigo sobrinho, meu amigo Tenobre, na verdade que ele tem um horário, eu também tenho um horário. Não, mas nós já estamos chegando no final mesmo. Coincidentemente, nós já estamos chegando no final. Para a alegria da assessoria dos deputados que Mas estão... não é isso, o meu compromisso é fidelidade com a filha lá que tá. Mas eu acho, deputado, que nós cumprimos um importante papel hoje aqui, trazendo informações Não, que se não. você Eu pesquisar nos estarei últimos... sempre aberto aí. Se para o você que for, pesquisar quiser nos falar. últimos Lá 6 ele. meses, você não vai achar na imprensa baiana o que a gente falou aqui hoje. Essa fala depois dele você corta, que ele Qual falou foi, assim, Paulo? estarei sempre aberto, é bota lá ele. Aí tinha, se ele não falasse isso, ele não seria ele, né? Mas estaremos Eu aqui à quero- disposição, pronto. Eu quero, Pra qualquer pronto. tipo de Eu pergunta, quero questionamento. Quero agradecer ao deputado. Aqui não tem pra- censura nenhuma. Não tem mesmo, não. Nós não combinamos nada. Aliás, vocês chegaram, o programa já tinha começado. Não, mas comigo Che- pode perguntar sentaram tudo que e a madeira falaram, vai gemer. entendeu? Então, aproveitando, então, deputado, suas considerações finais para falar um pouco para esse povo que precisa ter a esperança renovada de que vai ficar melhor, de que as coisas vão... Que não vai dar em pizza. Que os pombos sujos vão ser presos. Olha, assim, eu entrei na política sempre ouvindo que nada ia mudar, que eu ia ser igual aos outros, entendeu? Que quando eu chegasse ali no poder, o sistema iria me engolir. E eu estou no 3º mandato, fui eleito vereador, com 2 anos fui para deputado estadual, fui reeleito contra tudo e contra todos, perseguições, prisões, tentaram ceifar a minha vida. Eu nunca mudei a minha forma de ser, porque exatamente eu acredito. Eu sempre falo das pessoas que se elas se abdicar do direito de sonhar, ela não tem nem mais que existir. Porque é o sonho que nos impulsiona a mudar a realidade. Então não abdique nunca do seu direito de sonhar por um país melhor, por uma luta melhor, contra essa corrupção, essa lama que está aí. Eu sei que não é fácil, mas acredite, vote e faça não só o voto, porque a política, a eleição, ela acontece lá no dia 3, mas muito antes você pode mudar essa realidade. Uma pessoa só ela tem um poder muito grande em rede social, isso ela pode ser influenciador. Eu acredito que a gente vai mudar e nós vamos continuar desse jeito aqui. Que Deus abençoe a todos nós, porque sem Ele também nós não somos nada, como servo dele.
E muito obrigado pelo espaço democrático assim, livre e aberto. Aqui a gente tem um lema, a gente fala sobre tudo, só fala a verdade. Para não dizer que eu não perguntei, o Moisés ficar zangado comigo, ele está repetindo essa pergunta aqui nos comentários e eu sei que ele vai me mandar mensagem depois, apesar de não conhecê-lo pessoalmente, mas vai invadir minhas redes sociais para mandar se eu não perguntar. E a pergunta é: Wagner, Neto ou Roma? ACM Neto. Pronto. Deputado Aldo, suas considerações finais, e você ganhou aí uns 30 segundos para pensar na mesma pergunta. Você saiu dos... Não tem resposta. O candidato que o presidente determinar. Pronto, então é Roma. Mas Roma Não será sou baú, candidato. não sou baú. Não, Roma é senador. Roma não desde será conversa. candidato. Você acha que não? Senador. Não. Não Não vai ter Será? partido. Você acha também, vereador? que Tenho, não Não, sai? vai tenho quase ser candidato. certeza. Segura que as não sai. considerações finais aí. Tenho quase certeza que não sai. Eu também tenho. E pra mim, se Os entrar, dois é um partidos prejuízo. que ele tá... Rapaz, dá um outro programa isso aí, viu? Não, Dá. os dois partidos que possivelmente ele poderia ouvir, aqui na Bahia está definido com a Semineto. Ele não vai voltar atrás. Que é o PRB e o PL aqui, o Zé Carlos Araújo, hoje de manhã disse, o candidato do PL na Bahia é a Semineto. Então, entendeu? E Vamos assim, ver. Deputado Revelou, Roma, eu ministro encontrei ele Roma, algumas vezes lá. não tenho Ministro nada Roma, contra ele, não. o senhor Inclusive, tá assim, tem uma convidado relação para boa, esclarecer uma essa pessoa situação. que eu gosto, né, uma pessoa honesta, não tenho nada contra ele, deixar isso aqui bem claro, mas não tem musculatura, hoje eu não vejo musculatura para combater o PT. Sem Se dúvida. o presidente Bolsonaro quer derrubar o PT na Bahia, o nome é ACM Neto. A fala é essa Né? aí. Não tem outro nome A aqui. resposta Você mas acha isso possível? eu acho isso possível, não. Isso vai acontecer. A ACM Neto vai ganhar a eleição na Bahia Não, no primeiro não. O turno. presidente Bolsonaro no palanque com o Eu Neto? não tenho dúvida disso. Ele vai ter isso. Inclusive, nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno aqui. Possivelmente vai ter eleição no segundo turno, né? Um candidato da esquerda como o Bolsonaro, e Neto vai abraçar. Neto, em momento algum, ele falou que ele tem candidato a presidente. Ele não está nacionalizando a É, cara, eleição. ele é sabido. E também dá no Claro. palanque, Neto é pequenininho, dá os dois. Entendeu? Dá. Deputado Alder, suas considerações finais. Aliás, está convidado, viu, a Semineto, para vir para a gente discutir aqui. Da semana que vem a gente vai trazer uma bomba aqui de uma movimentação que está acontecendo no PSD. Me contaram, disseram que não era para eu contar não, mas eu vou contar, eu não sou baú. No próximo programa não, porque não vai falar de política, mas eu vou contar. Diga, deputado, suas considerações finais. Bom, realmente só agradecer mais uma vez a oportunidade, o espaço, e dizer que nós não temos como garantir efetivamente que não vai terminar em pizza. Aliás, estamos no Brasil e pior ainda na Bahia, onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas o que eu posso garantir é afirmar que tanto eu quanto o Prisco iremos seguir fielmente a nossa cartilha, seguindo princípios, seguindo valores, seguindo sempre a vontade de bem servir, independente de qual seja o partido, qual seja a ideologia. Eu acho que a gente tem enfrentado tormentas, tempestades, potestades para exercer o mandato diferente como estamos fazendo. Romanos E- 5, de 1 a 5. Leia quando você sair daqui que você vai entender o que é Exatamente. isso aí. E então, assim, não é fácil estar na posição que nós estamos hoje, não é fácil trabalhar, né, num ambiente em que as pessoas não querem descobrir a verdade, que as pessoas querem se fazer de cegas, surdas e mudas. Então, eu acho que as pessoas que nos escolheram, as pessoas que dedicaram o seu voto de confiança, esperam isso, não esperam outra coisa da gente. Então, se não for para agir dessa forma, a despeito das ameaças, a despeito das tentativas de calar a nossa voz, a despeito de criarem fake news, criarem estratégias para desmentir, desqualificar o nosso profissionalismo, o nosso agir, que mais vão fazer isso? É pré-campanha, é fake news, então eles vão tentar o tempo todo desqualificar as pessoas que querem agir de forma correta. Então, o que eu posso garantir é isso, que a gente vai continuar seguindo firme, que vamos tentar efetivamente trazer a realidade dos fatos e seja o que Deus quiser, né? A gente não pode prever nenhum resultado, mas a gente vai trabalhar para o melhor resultado. O melhor resultado é aquele: trazer à justiça as provas necessárias e ela, julgando, obviamente, consistente, que ela puna, né? Não pode não pode passar batido mais de 27 mil mortos na Bahia, não pode ficar despercebido ou passar desapercebido a ideia de que realmente esses respiradores poderiam sim ter contribuído para a diminuição das mortes. Isso é fato. Então você que está em casa, que teve familiar, amigo, parente morto, pode ter certeza, essa culpa pode estar nas costas do Rui Costa, principalmente aquelas pessoas que morreram por falta de equipamento, por falta de um atendimento adequado. Quantas pessoas morreram simplesmente porque foram mandadas para casa, toma aqui de pirona, fica em casa até morrer, fica em casa até piorar. Então, eu não tenho dúvidas, é bíblico. As pessoas, quando chegam em cargos como o nosso
tendo a posição que temos e tem a possibilidade real, verdadeira, de fazer a diferença, de melhorar, de minimizar as dores, e você não faz, você entra em conluio, você aproveita uma pandemia como essa para desviar recursos, é muito grave. Então isso a conta um dia chega. Então, em nome dessa certeza da justiça, a gente vai continuar trabalhando, atuando, independente das adversidades que venhamos a enfrentar. Wagner, Neto ou Roma? Hoje, tudo indica que seja Roma. Agora, a gente precisa entender o cenário baiano, ele é um cenário complexo, ele é um cenário difícil. Se o presidente entender, como estamos entendendo, o cenário visível é esse. Eu não tenho dúvidas que, de fato, o nome mais forte, hoje, analisando o cenário político, é Neto. Agora, a gente precisa entender se o presidente vai compreender nessa mesma lógica, se ele tem, de fato, interesse em tirar o PT do Estado. Espero que sim. Eu acho que temos um inimigo em comum. Eu torço para que o presidente tenha a melhor decisão, pense realmente nesses 16 anos de Bahia, enfrentando aí um processo terrível, miserável, mas a decisão que o presidente der e tomar, vou estar guiando aí. Para concluir, o vereador Tenóbio, aliás, prepara aquele vídeo que a gente, lá de Natal, que nós vamos terminar com ele para responder a pergunta aqui do Pablo, que falou do preço dos respiradores. E para você começar a sentir um gostinho de como vai ser a CPI aqui na Bahia, a gente vai terminar com esse vídeo, mas antes, as considerações finais do vereador. Já aproveito para lhe convidar para o próximo programa, porque nós vamos discutir educação, Municipal. doutrinação nas escolas e vocês têm coisa para falar disso aqui. Eu já vou lhe convidar para o próximo programa. Eu não vou me estender muito, porque os caras estão precisando mesmo aqui. Aqui parecendo até que tá com vontade de ir no banheiro. O bicho tá arretado. Mas assim, quero agradecer aqui a presença dos dois deputados, dizer que é um esclarecimento necessário para a população e é uma força maior até para que as pessoas possam compreender que a participação popular é importantíssima, né? Como foi falado aqui pelo deputado Soldado Prisco algumas vezes, e espero que nós possamos nos encontrar outras vezes aqui para tratar de outros assuntos, porque tem muita sapequice. Só faltou ele dizer, espero que a gente se encontre na Assembleia, você viu? A malandragem? Espero também. Você percebeu? Espero Tem um também. assunto para tratar aqui sobre segurança pública. A Bahia, em 10 anos, ostenta... Vamos fazer uma pauta para falar sobre segurança pública, que também a gente quer falar. É uma pauta agradecendo a você grande. que esteve com a gente até agora, para a alegria geral das assessorias, estamos terminando. Estamos terminando o programa. Agradecer a você, @Burburinho News, segue, se inscreve, compartilha, chama todo mundo. Em homenagem ao Pablo, que fez um comentário aqui sobre o preço, nós estamos terminando o programa com esse vídeo e a gente volta na próxima terça-feira, 19 horas. Vamos falar sobre doutrinação nas escolas e linguagem neutra. É imperdível, fique com a gente. Qual seria o valor de produção e de venda deste respirador pela Biogel Energy? Isso eu não sei. Nunca me falaram valores de venda. Eu sei o valor de custo. O de venda. O de custo, o senhor sabe? De custo, R$15 mil. 15 mil. O custo final de produção? Custo final de produção. R$15 mil. O senhor, hora nenhuma foi dito ao senhor que esse ventilador seria vendido por 10 vezes mais ao povo nordestino? Depois eu fiquei sabendo. Pelo Mas custo até então não. 10 vezes maior. Até então não.